Ah não, temos assuntos mais importantes acontecendo, mano. Pô, rolou o casamento do século, mano, vocês viram? Pô, César Tralha, Tiziane Pinheiro. César Heitor de Patins. Tá bosta, né? Não, mano, eu quero falar do casamento real, né? É um negócio que eu quero falar. Eu vou até tirar minha blusa aqui porque eu fiquei excitado. Muito obrigado pela sua cegueira. Agora, mano, eu vou dizer um bagulho pra você. Eu fiquei um pouco irritado com esse negócio, porque casamento real, o que vocês acham que vocês são? Só porque você é o príncipe, cuzão? Casamento real como se o nosso fosse falso, né, velho? Ah, te catar, falso é o seu, que é no castelo, mano. Casamento real é o nosso, que você gasta muita grana, mano, não tem dinheiro pra lua de mel, vai passar no Beto Carreiro. Isso é realidade, né? Casamento real é você contar os convidados, tretar com a noiva, né? Falar, mano, na boa, vai R$1.000 a mais pra chamar esses dois, velho. Ah, mas são seus pais, foda-se. Não vem, mano. Inclusive, acho que por isso que os pais da noiva não foram, né? O pai não foi. Então, o príncipe falou, ó, mano, na boa, tem o Elton John pra vir, você vai trazer o seu pai? Deixa esse bosta lá, mano. Você tá me tirando. Agora eu vi esse negócio e eu fiquei pensando, porra, se o casamento real é foda assim, mano, imagina o casamento dólar. Eu não devia ter feito isso. Mas eu fiquei vendo, mano, eu parei pra assistir, eu fiquei impressionado, juro. Mano, no começo do casamento, comecei a olhar, eu falei, mano, eu comeria todo mundo aqui. Minha mulher falou, meu, são só os cavalos. Eu falei, pô, mas são tão limpinhos. Vocês não comeriam esses cavalos? Maravilhoso. Coisa fofa, belos testículos. Eu sei que, mano. Eu fiquei observando isso. Agora eu tenho que dizer uma coisa pra vocês também. Eu fiquei um pouco enojado, sabe, dessa situação, porque eu fiquei sabendo que a princesa lá, que agora é princesa, né, a Meghan, sofreu um pouco de preconceito, né? Porque a família real não queria aceitar e os britânicos também. Ah, que frescura da porra. Ah, não vamos aceitar ela porque ela é americana. Nasceu em Los Angeles. Oh, isso pra mim é ser tirar a sorte grande, mano. Você tá reclamando que a sua mulher é americana, velho? Porra, a minha é de Interlagos. Imagina minha mulher chegando pra trocar ideia com a rainha, mano. A rainha falando, where are you from? Minha mulher, o que é, caralho? Where are you from, my dear? Vadia é você. Não, de onde és? Minha mulher, Largo São José. Perto de Parelheiros. Imagina, eu fico zoando minha mulher também, tô bem longe de ser um príncipe, mano. Acho que a única coisa que eu tenho de príncipe, mano, é que eu tô usando um rainha. Ninguém conhece o rainha. Não, que eu ainda me prendi naquela parte ali, por que o pai da mulher não foi, né, mano? Que absurdo, né? Casou com um príncipe, velho. Por que você não foi? Falou que não, esse cara, ele não é bom o suficiente pra minha filha. Imagina, se a minha filha casar com um príncipe, mano, eu vou, encho a cara, tento comer a rainha, você é louco. A minha filha falou, aprende com o papai aqui, mano. Eu já sou rei. Você tá na sucessão ainda. Parece que, mano, a princesa ficou super triste, aí a rainha foi trocar ideia com ela. A rainha, pô, tem conhecimentos milenares, você viu? Chegou na princesa e falou, levanta a cabeça, princesas. Senão a coroa cai. Que bagulho legal, né, mano? Olha, eu fiquei impressionado com esse casamento, viu, mano? Coisa bonita. Eu fiquei imaginando só, é muito chique, né, o negócio. Será que tem, em vez de dar chinelo no final do casamento, mano, os caras davam Nike Air Max pros Porra, em vez do buquê de rosa, a noiva jogou skunk pra galera. Em vez de arroz, jogaram risoto. O bagulho é muito chique, mano. Inclusive,
Inclusive eu não entendi essa parte do casamento, né? Que era o padre ou o reverendo, eu não sei. Acho que era o padre, né? Nessa hora, o padre falou: você aceita esse homem para casar com você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Eu falei, mano, qual é de que maneira que esse cara vai ficar pobre? Eu acho que tinham que resumir os casamentos, sabe, mano? Para não ficar chato a cerimônia, sabe? É um príncipe, fala, você aceita esse cara na riqueza? E só, vai ser rica pra caralho. Aceita, sabe? Se tiver, mano, casando Cerveró, o padre fala, mano... Primeiro ele fala pra noiva, você tá bem? Tem certeza? Então vamos lá, você aceita esse... olho na doença? Então tá bom, não precisa beijar, senão eu vomito. O mano vai casar o Michel Temer, né? Fala, você aceita esse vampiro? Até que amanhã ou depois o separe, pronto. Vai morrer logo esse cara. E tem umas coisas que eu fiquei pensando, eu falei, mano, porque deve ser meio complicado, né? Eu achei, sabe o que eu achei desse príncipe? A primeira coisa que eu achei ele um cara muito autoconfiante, sabe assim? Beleza, o cara é príncipe e tal, mas você viu os convidados do cara, mano? Pô, George Clooney, David Beckham, eu não ia chamar nem fudendo se eu conhecer. A mulher fala, você vai chamar o George Clooney? Eu falo, não, não pode, ele tá gravando. Vem não. Ele não vai poder vir não, mano. Mas de famoso eu chamei aí o Batoré e o Tiririca, que são meus amigos, eles estão colando. Você é louco, cachoeira. É muito louco, né? Aí você fica vendo os comentários daqueles caras falando do vestido, é muito babaca, né, velho? Ó, o cara falando, não, a princesa ela está com um vestido super discreto. É lógico, mano, ela tá casando com o príncipe, velho. Tem uma rainha de 100 anos do lado. Você acha que ela vai usar o vestido da Geise Arruda, cara? Vendo o comentarista falar, ela está usando o belo Givenchy, ele vai falar, está usando um Jay-Z, que mostra uma parte inferior da chavasca. Não, né? E umas coisas que eu não entendo também. Falou, não, porque o decote do vestido da noiva é em canoa. Falei, que é a Moana agora, cara? Vai entrar com um remo pra casar, cara. O buquê vai jogar uma lula pra cima. Essa foi bem viagem, sabe? Agora é muito louco, né? Você sabe que muita gente ficou invejando esse casamento, né, mano? Eu não. Eu não invejei, não, de verdade. Porque se tem uma coisa que eu não queria, era ser convidado pra esse negócio. Pelo amor de Deus, mano. Imagina a dor de cabeça, só pra você comprar uma roupa pra ir nessa merda. Você não pode entrar de Colombo no casamento. Você vai chamar a charrete e falar, por favor. Você não pode fazer isso. Eu só visto Colombo. Você não pode ir assim, ler postiche. Ó, o meu cinto, irmão. É uma cordinha. Não dá, mano. Imagina, o que você vai dar de presente pra porra de um príncipe, mano? Nada abaixo do Uruguai você pode dar. Agora eu trouxe o Uruguai pra você. Vai falar, não, é uma merda. Fala, desculpa. Vai levar o que? Uma blusa, cara. Não, mano. E aí pras meninas também deve ser difícil, né? Pensando no lado dessa mulher. Essa princesa, mano, ela acabou de perder as amigas dela. Porque mulher é meio competitiva, né, velho? Então, fudeu. Como é que vai trocar ideia com as amigas? Chegar pra ver as amigas e falar, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ela fala, não tô bem, né? Mas tá, tamo indo. Não, mas o que você tem pra me contar? Nada não. E você? Na verdade eu não quero saber, mas só se quiser falar. A princesa falando, não, eu tenho um pouco de problema, porque da minha cama até o banheiro são 5 quilômetros que eu tenho que andar. Então acho que tem que fazer uma reforma lá, porra, o príncipe é foda. Imagina que merda. Ou então a menina falando, a amiga da princesa falando, pô, conheci um cara, porra, um engenheiro. Me levou pra ver o Rabin sábado. Mas olha, ele é um príncipe, quer dizer, não é?
Enfim, ele tem um Astra. Tchau, obrigado. Ah, temos uma nova interação. Eu vou perguntar para você aqui, meu amigo, o que você faz da vida? Você? Qualquer um, pode ser você também. Era o de trás, mas pode ser você. Eventos? O que é? Barman. Eu não trabalho com eventos, você é barman, né? Mas eu gostei, uma maneira chique de falar, né? O cara pergunta pra mim, o que você faz? Eu atuo em Hollywood. É mesmo? É, faço stand-up no Frei Caneca. Da hora, mano. Barman, eu acho difícil pra caralho. Primeiro que eu não tenho coordenação. Segundo que eu beberia o bar inteiro. É difícil se controlar, né, mano? Depois acostuma. Você trabalhava no Mac? Ah, tá, uma analogia. Foi mal, não entendi. Qual que é o seu nome? Diego, da hora. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, Diego. Você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? Tem 4, é velho já, passei. Ô, Diogo, qual que era o sonho da sua vida, mano? Antes de ser barman, o que você ainda quer fazer, mano? Conta pra nós. Olha! Que da hora, tá perto. Ah, você oferece bebida pro Neymar, o cara te bota no PSG, mano. Faz uns drinks pra ele, pra você ver. Diego, da hora, mano. Tomara que um dia você consiga. Nos seniors. Ah, no São Paulo tem espaço. Os caras contrataram o Éder, mano. O cara tem 108 anos. Diego, e como é que você fez na pandemia? Foi foda, né? Pra ser barman na pandemia. O que você fazia? Parou, né? Caralho. Parou. Podia ter feito no YouTube, né? Ensinar a fazer drink, ó, uma ideia aí. Tá vendo? Gorós do Diego, o cara vira um puta influencer, foda. Da hora, Diego, prazer. E temos aqui a presença ilustre hoje aqui também, que é o Bismarck veio aqui. Só a galera que é mais velha vai lembrar. Ó o Bismarck aí, mano. E a galera mais nova também. Beleza, você que aplaudiu que tá do lado dele, sabe quem é ele, mano? Grande médico brasileiro. Bismarck é puta craque do Vasco, mano, de anos. Eu sei que vocês estão pensando, caralho, o que é o Vasco? O Vasco era um puta time hoje, caiu porque não tem uns caras que nem o Bismarck. Diego, Bismarck ali, mano. Ainda dá Bismarck com 34 anos? Não dá? Da hora, mano. Prazerzão ter você aqui, viu? Bismarck, vou nem perguntar. Qual que era o sonho da tua vida antes de ser jogador de futebol? Tá falando sério? Chega aí, vamos fazer uma piada. Tá vendo, mano? Não tem nem a menor noção. Obrigado, Bismarck. Olha, hoje eu prometo fazer você mudar de ideia. E o Bismarck é o mesmo cara que falava, o Vasco é o maior clube do mundo. Tomara que não aconteça comigo igual o Vasco. Da hora, Bismarck. Puta prazer ter você aqui. Muito legal, mano. Muito legal. Vamos ver outras profissões aqui, mano. Moça, você comendo a pipoquinha. O que você faz da vida? É auditora? Oi? Movimentação financeira? Demonstração financeira. O que é isso? Fala. Ó o dinheiro. Não esqueça que você está falando com um puta ignorante. Pô, se ele tiver com as luvas de médico, eu roubo a mão dele. Eu falo, mano, é um perdigão essa merda. Esse cara tá com a mão sangrando, você morde. Fala, ketchup com salsicha, essa merda. Ele é muito esquisito, né, mano? A mão de salsicha. Umas puta orelha, parece um cartoon. É muito estranho, mano. E aí tem uma cena que viralizou dele, que ele tinha que assinar um documento. Vocês viram isso? Falaram, Rei Charles, assina um documento. Aí tinha uma caneta assim, uma caneta, era só ele fazer isso aqui. Ele não. Ele olhou pro funcionário e fez assim. Cusão. Nossa, me deu um ódio, mano.
Caralho, deve ser uma bosta, né? Ser governado por um cuzão que claramente não gosta das pessoas, tá? Mano, faz o mal pra todo mundo. Mas enfim, acho que o Bolsonaro vai sair aí dia 2. Ah, vamos zoar esses caras, mano. Pô, o Bolsonaro foi pra lá, mano, no funeral, foi convidado. Viu o que o cara fez? Os caras falaram, nunca mais. Não. O cara fez essa zona num funeral. Imagina na balada, quando tiver aniversário, que ele vai falar, ei, galera, entra comigo. Fake news. Cloroquina para todos. Só não vale o kit gay. Sabe por que eu não bebo na balada? Para não dar PT. Fez uma puta zona, mano. Discursou com o apoiador, os caras gritando, os marginal. Porra, e a rainha morta. Rainha também não falar nada é foda, né, mano? Tem que botar uma ordem também. Que bosta, né? Aí teve uma cena também que foi... Tem umas frescuras também, né, mano? Sei lá, você não pode encostar na realeza, né? Uns bagulho assim. Aí, mas o Bolsonaro também... Ei, como é que você tá? A mãe do cara morreu. Ei, que legal, sua mãe. É legal. Tá ok. Pelo menos você não é o velho da van, que é a dele. Foi ele que... Deu um tapinha no cara assim, né, mano? Mas acho meio fresco, não pode encostar no cara. Depois eu entendi, o cara é comida também, não vai encostar na salsicha. Que é meio foda. E nada a ver, né? Pô, o cara levou o Feliciano, o Malafaia pra lá, mano. O Bolsonaro levou o Silas Malafaia pra Inglaterra. Olha isso, mano. Puta que... Não tem nada a ver. Acho que ele viu e falou, tem a rainha, deve ser xadrez, vou levar o bispo. Eu sei que ele não é bispo, é só pra piada funcionar. Piadas perigosas. Mas olha, mano, eu sei que rolou essa treta aí, cara. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Lula foi no Ratinho. E o Lula, mano... Você era muito mais feliz comigo antes. Você não era um ratinho, você era um camundongo. Um siamês. Lula tá foda. A voz dele tá sumindo, né, mano? Já falei isso. Eu tenho preocupação. A voz dele tá sumindo, mano. Porque eu acompanho há uns 15 anos, eu tô ligado. A voz dele. Companheiros do Brasil! Aí passou. Companheiro. Companheiro. Daqui a pouco ele... Tá indo embora, mano. Tá muito louco isso aí. Que mais que ele falou pro Ratinho, mano? Ele falou que você era mais feliz comigo. Aí o Ratinho, não, porque corrupção. Você tomava cachaça comigo. Eu achei legal. Eu sou um homem refinado. 1 minuto depois, adoro uma cachaçinha. Imagina o Dória vendo isso em casa, o Cosmopolitan na mão. Não. O senhor é um mendigo. E aqui, cara, pô, o Ciro Gomes é um que tentava ir pra terceira via, assim, perdeu um pouco a cabeça, né, mano? O Ciro Gomes ficou maluco, porque o PT tá fazendo uma campanha, né, do voto útil, pra tirar o Bolsonaro logo. Porque o Bolsonaro fica ameaçando, né, cara? Vai ter ditadura, não sei o que lá, né? Urnas, temos que ver as urnas eletrônicas, são fraudadas. Então, como é que você ganhou na eleição passada? Temos que ver... Não vamos aceitar. Aí todo mundo preocupado, né? Aí a galera do PT, os caras se mobilizaram e falaram, ó, vamos dar o voto útil. Você que ia votar no Ciro, na Simone, não sei o que lá, traz tudo pro Lula pra acabar com essa porra no primeiro turno, que aí não tem contestação. Aí o Ciro ficou puto, né? Falou, porra, eu tinha 6%, vocês vão tirar isso? Vá se fuder. PT de merda, bando de ladrão do caralho. Partido de nazista. Eu acho muito louco. A comunidade judaica ficou puta com ele.
ficou puto, porque o cara usa nazista como uma coisa muito simples. Tudo é nazista, né, pro Ciro. Todo mundo é nazista. O cara fala, ô Ciro, bom dia, nazista. Boa noite, Ciro. Nazista. Tarde, nazi.